trata-se, vamos dizer assim, da integração da terapia focada na solução. A terapia financeira não, a terapia financeira focada na solução. É conhecida como terapia financeira várias outras abordagens da psicologia que foram integradas a esse contexto das finanças. Tem artigo de terapia financeira cognitivo-comportamental, como a gente vai ver, inclusive, eu acho que é a do próximo mês, e de várias outras abordagens. Então, a terapia financeira como um todo é uma integração de várias abordagens da psicologia para ter esse olhar e se apropriando dessas técnicas da psicologia dentro do contexto tanto para quem trabalha com abordagem literalmente terapêutica com o cliente, quanto adaptada dentro do planejamento financeiro. Então, a terapia financeira focada em solução, ela é a integração da terapia focada na solução. A terapia focada na solução, ela é uma abordagem terapêutica criada ali nos anos 80, onde ela busca, literalmente, trazer uma abordagem com um enquadramento nos aspectos positivos que o cliente pode alcançar. Ela é uma abordagem orientada para objetivos, orientada para metas, orientada para alcançar, né, objetivos, seja de mudança de comportamento, seja de qualquer objetivo na vida da pessoa, que ela tem alguma barreira, alguma dificuldade para ela ser trabalhada. A terapia focada na solução em si, ela nasce também vamos dizer assim, ela nasce da terapia sistêmica familiar, inclusive, da terapia breve sistêmica familiar, que tem bastante foco também, tem bastante trabalho com esse enquadramento. E aqui eles trouxeram vamos dizer assim, trouxeram essa adaptação para o mundo financeiro. Dentro dessa adaptação, foi pego ali os pressupostos da terapia focada na solução, né? Quais são as técnicas da terapia focada na solução que podem ser adequadas para o nosso contexto. Quem é psicólogo pode aplicar dentro da sua abordagem clínica, e quem é planejador financeiro pode aplicar dentro do planejamento financeiro, e quem quer se tornar um terapeuta financeiro, não necessariamente psicólogo, mas se aprofundar nessas questões emocionais com o dinheiro, também pode estar integrando com esse foco realmente não de saúde mental, para quem não é psicólogo, né, mas terapêutico, no sentido mais amplo da palavra, terapêutico. Então, vamos entender aqui, cadê o artigo? Tem alguém com o microfonezinho aberto. As coisas tudo em todo lugar, né? Quem é que está com o microfone aberto? Então, vamos pegar aqui, pessoal. Está muito pequenininho, né? Para vocês verem, eu imagino. Seja bem pequenininho. Deixa eu ver aqui. Será que assim dá uma melhorada? Para vocês verem? Já melhorou, sim. Melhorou sim, Luciana. Melhorou? Tá aqui. Bom, aqui era contextualizando um pouco, né, qual é a visão. Eu vou diretamente para os pressupostos básicos dessa terapia e também para os principais, né, objetivos dela. Então, os pressupostos básicos que os autores da terapia focada na solução, cuja base teórica foi adaptada como terapia financeira focada em solução, se não está quebrado, não conserte. Ou seja, quando o cliente chega para a gente tem que focar no que está realmente quebrado, no que está errado, no que precisa realmente ser consertado ali com o cliente, né? Às vezes o cliente chega para a gente com uma demanda e a gente, na ânsia de resolver todos os problemas, a gente faz um mapeamento dos problemas que o cliente nem trouxe, e às vezes a gente quer começar por algo que não foi a demanda inicial do nosso cliente. Então, a terapia financeira focada em solução, ela traz como princípio isso: o que não está quebrado, não conserte. Se funcionar, faça mais. Ou seja, se você está fazendo alguma coisa com o cliente, né, ou o cliente já começou a fazer alguma coisa, mesmo que ele não esteja andando muito bem com as próprias pernas, ele esteja ali mais devagar, então faça mais. Estimular o cliente para fazer mais daquilo que ele está fazendo que dá certo, que está dando certo.
validar aquilo que ele está fazendo que dá certo e estimular a fazer cada vez mais aquilo que já está funcionando de alguma forma. Se não está funcionando, faça algo diferente. Ou seja, esse pressuposto vem do princípio de que se a pessoa está tentando as mesmas coisas, né, e a coisa não anda, então aquilo que não está funcionando, a gente tem que trabalhar para abortar. A gente tem que trabalhar para, de fato, dizer assim para o cliente, olha, toda ação corresponde à reação. As mesmas ações, você terá sempre as mesmas reações. Então, aquilo que não está indo bem, a gente precisa desenhar com o cliente para, de fato, mudar, ser realmente talvez até substituído, dependendo do contexto. Então, outro princípio é pequenos passos podem levar a grandes mudanças. Então, um princípio dessa abordagem é justamente esse, é você valorizar com os clientes pequeninos passos que ele dá. Aqui, muitas vezes, nós temos alguns aspectos emocionais nossos, da nossa personalidade, vamos dizer assim, que tem mais dificuldade de ver os aspectos positivos da vida, que tem mais dificuldade de elogiar o cliente, principalmente quando a gente tem alguns aspectos dos nossos esquemas emocionais, por exemplo, de padrões mais inflexíveis, ou de uma resposta emocional mais inibida, que às vezes a gente é um pouco mais frio ou mais distante, ou só vê muito lado negativo, né? Então, às vezes, a nossa personalidade, os nossos aspectos emocionais, se a gente não tiver cuidado, pode interferir para que a gente possa comemorar com o cliente as pequenas mudanças. É por isso que a psicologia do planejamento financeiro, ela vem com essa ideia de realmente abordar os aspectos do profissional e do cliente e o impacto nessa relação. É uma coisa que eu trabalho muito na formação em psicologia integrada ao planejamento financeiro. É um mergulho em autoconhecimento para você entender isso. Então, veja, tem alguns profissionais que têm essa dificuldade. Então, se a pessoa ela precisava fazer de A a Z e ela só faz a pessoa vai focar no B ao Z que não foi feito e não vai comemorar o A que foi feito. E a terapia financeira focada em solução, ela vem justamente como base de que pequenos passos podem levar a grandes mudanças, e a gente precisa validar isso com os nossos clientes. A gente precisa enxergar, muitas vezes até ele não enxergou esse pequeno passo que ele deu, ou ele também tem uns pensamentos mais negativos, né? De invalidação, de fracasso, de incompetência, que às vezes ele olha para aquele pequeno passo que pode ser já o início de grandes coisas na vida dele, ele pode minimizar, ele pode, sabe, não dar o devido valor. Então, a gente tem que dar, e a gente tem que ensinar o cliente a ver, assim, a perceber e a reconhecer que pequenos passos podem levar ele para uma mudança significativa na vida dele. Às vezes o cliente vem para a gente, ele acha que é um passo grande que ele tem que dar para, de fato, ter mudança na vida dele, mas não. São passos, o fim pode parecer um pouco, assim, até distante ou longo, mas é um minúsculo passo que vai levar ele àquele objetivo, e a gente precisa validar e estimular isso com o cliente. Nenhum problema acontece o tempo todo, é o outro pressuposto dessa abordagem. Ou seja, deixa eu só dizer. Beleza. Nenhum problema acontece o tempo todo, sempre há exceções que podem ser utilizadas. Então, assim, essa abordagem, ela realmente procura entender com o cliente quais são os momentos da vida dele que não teve aquele problema, quais são os momentos em que ele conseguiu lidar com algo positivo, com alguma coisa de uma experiência semelhante. Então, assim, há sempre exceções que podem ser utilizadas. Que exceção? É exceção ao problema. O momento em que não teve o problema, que recursos eu utilizei, né? Que ferramentas, que comportamento eu tive que hoje pode ser adaptado para essa situação. Então, esses são os
principais, vamos dizer assim, os pressupostos dessa abordagem, a gente pensar por esse lado, né? Já entrar no atendimento focando no que o cliente demanda, focando e estimulando aquilo que já está funcionando, eliminando, né, aquilo que já é só repetição sem nenhum resultado. Ah, mas eu já tentei. Se tentou e não funcionou. Então, vamos criar juntos estratégias para fazer novas tentativas, com novas abordagens, com novos jeitos, inclusive para nós como profissionais. Às vezes a gente está batendo na mesma tecla com o cliente. Tem que fazer o orçamento, tem que fazer o orçamento, tem que fazer o orçamento. E aquela mesma tecla não está funcionando. Então, a gente também precisa olhar para o nosso lado e encontrar novas formas de ajudar o cliente quando algumas coisas não estão funcionando, tá? E aqui ele vai explicar, é muito legal que vocês leiam realmente, eu super recomendo, né? Não vou ler todos, mas aí eu já queria passar aqui para os pressupostos e vou falar agora quais são as técnicas de intervenções que são utilizadas nessa abordagem, tá? Então, primeiro, vamos dizer assim, logo que o cliente nós temos aquele primeiro contato com o cliente, uma das técnicas, né, ou das intervenções, as intervenções na terapia focada na solução, ela começa de cara. A terapia focada na solução, ela não é uma terapia que vai analisar histórico de problemas. A gente pode fazer, a gente até faz, mas se a gente quiser aplicar na íntegra a terapia focada na solução, a gente vai focar no que o cliente precisa saber. A gente vai focar no que o cliente precisa atingir, entende? Então, assim, já começa em reconhecer a mudança pré-sessão. Ou seja, você chegou ali, o cliente está com você, o primeiro dia, o primeiro momento, que já marcou a primeira reunião, a gente já começa fazendo algumas perguntas do tipo, fulano, estou feliz que você esteja aqui, me conta, do dia que a gente conversou para cá, até esse momento dessa reunião, você já começou a fazer alguma mudança na sua vida, alguma coisa diferente desse padrão ou do que você já vinha fazendo antes, você já começou a fazer? Já para você já ir captando ali, capturando se aquele cliente, ele realmente já está no momento de ação, em que, mesmo sem ter começado ainda, ele já começou a fazer alguma coisinha diferente, entende? Porque aí você já começa com essa postura de validação, de reconhecimento sobre até as pequenas mudanças que a pessoa começa a fazer. Por quê? Porque um dos princípios básicos dessa terapia, dessa abordagem, né, é que o cliente, ele tem a resposta, ele tem a solução para os problemas dele. Ele é o especialista nele, mais do que qualquer pessoa do planeta Terra. Então, ele tem soluções, ele é capaz de criar as próprias soluções, porém, sozinho, às vezes ele não consegue enxergar isso. E nós, como profissionais, nós não entramos na postura de os especialistas da vida do cliente. Isso, seja na nossa prática clínica como psicólogo, quem é aqui, seja na nossa prática no terapeuta, como terapeuta financeiro, ou do planejamento financeiro. Aí você pode dizer para mim, Lu, mas claro, eu que estudei, eu que sou especialista, você é especialista na parte técnica do planejamento financeiro. Tudo o que diz respeito à parte técnica, sim, você pode ser mais diretivo, você é o especialista. O cliente está ali para te consultar se ele deve ou não financiar, se ele deve ou não fazer um consórcio em vez de um financiamento, ou se ele deve guardar o dinheiro para comprar à vista, se ele deve ou não fazer uma renegociação de dívida, se ele tem ou não como fazer ali um diferimento fiscal através de um PGBL, se ele precisa ou não de um seguro de vida, qual a cobertura necessária. E isso são aspectos do planejamento financeiro técnico que nós precisamos sim ser especialista. Mas quando se fala da vida da pessoa, dos sonhos, dos desejos, das dificuldades, né, dos próprios aspectos psicológicos da relação com o dinheiro, de como que ele vai fazer, né, a parte comportamental dele para colocar em prática tudo aquilo que a gente tem para fazer com ele, da vida do cliente, nós não somos especialistas.
Então, nós, como terapeutas focados em solução, ou planejadores focados em solução, tendo como base essa abordagem, a gente vai procurar mostrar para o cliente que o potencial dele é enorme, que ele pode construir junto com eles as estratégias para chegar aos objetivos deles. Então, é muito focada na valorização do potencial do cliente, é uma abordagem centrada no cliente, entende? Então, a gente já começa desde a primeira perguntinha, para a gente já entendendo o que ele já está fazendo, já ir validando. E aí, nós discutimos, por exemplo, tentativas anteriores, para entender até que ponto aquele cliente está muito desgastado, porque ele já tentou, mas não só para que ele conte aquela história pesada, ai meu Deus, que eu já fiz isso, já fiz aquilo, né? A terapia focada na solução, ela traz leveza para o ambiente. Quando a gente pergunta, você já tentou anteriormente alguma coisa para resolver esse problema? Ou você já passou por esse problema em algum outro momento da sua vida e que você conseguiu resolver? Quando o cliente for entrando no mar de problema, a gente pode puxar, né, com delicadeza e perguntar para ele o que você fez antes que você acha que funcionou. Pode ter sido uma única coisinha. É essa coisinha que ele fez antes, que pode ter funcionado naquele momento, que a gente vai puxar para agora, fazer aqui a costura com o presente e ver o que é que a gente pode fazer mais daquele lá que funcionou dentro do novo contexto, né? Então, normalmente, o problema, ele não é só naquele momento, ele já veio, e em algum momento, normalmente, o cliente já tentou resolver. Talvez ele desistiu pelo caminho, ele ficou pelo caminho, ele não prosseguiu na resolução. Mas às vezes ele já iniciou uma coisa que ele desistiu, mas que seria uma coisa que de repente pode ser adaptada dali para frente. Então a gente explora isso. E assim, vamos dizer assim, a coisa mais máxima da terapia financeira focada na solução, da terapia focada na solução, é a tal da pergunta do milagre. Tudo, ó, na nossa vida com esse cliente, a gente parte da pergunta do milagre. Então, a gente precisa ter essa habilidade de conduzir ao cliente para que ele possa contar para nós como que seria a vida dele se tivesse acontecido um milagre e os problemas da vida dele, aquele problema que ele trouxe para nós, fosse resolvido. Qual é o objetivo dessa pergunta? E eu vou fazer aqui uma simulação com vocês. É ajudar o cliente a se ver sem o problema. É ajudar o cliente a ir naquele futuro desejado. É ajudar o cliente a se sentir, a sentir, né? Mesmo que com o exercício de imagem, a levá-lo a esse lugar, para que ele possa sentir o gostinho, né? Mesmo que ali dentro do exercício de imagem, de como seria a vida dele sem aquele problema. E a partir das respostas dele, da pergunta do milagre, é que nós começamos a construir com ele o desenvolvimento dessas metas. Então, como que a gente faz isso? Por exemplo, aqui o Tarcísio chegou para mim, Lu, estou com problema nas minhas finanças, estou endividado, estou precisando organizar minha vida para o futuro, não aguento mais viver nesse sufoco financeiro. Isso é um exemplo, tá, Tarcísio? Você não está assim, não. E você sente, né, aquela angústia. Então, você começa, né, perguntando ali para o Tarcísio, né, eu poderia perguntar para o Tarcísio, Tarcísio, já imaginando que eu fiz a pergunta para exceção, em algum outro momento você passou por uma situação semelhante a essa? Qualquer época da tua vida? De repente, o Tarcísio pode pensar, não, eu já passei por um momento parecido, mas eu ainda era solteiro, não tinha, né, não tinha tantas responsabilidades como agora que sou casado, se for o caso. E naquela época, o que você fez para você resolver esse problema? E aí você vai ouvir o Tarcísio, né? Ah, eu tentei, eu comecei a anotar os meus gastos e tal, e aí por aí vai, e aí você
faz uma pergunta para o Tarcísio, depois dele ter contado, né, o que ele realmente, ele contou ali os seus problemas, contou as suas dificuldades e tal, você ouviu, acolheu. E aí você vai perguntar para ele, Tarcísio, eu vou perguntar aqui para o Tarcísio, Tarcísio, eu queria fazer uma pergunta para você, pode parecer uma pergunta estranha, mas é muito importante que a gente faça esse exercício juntos. Vamos imaginar, Tarcísio, que ao dormir, essa noite, acontece durante o sono, enquanto você dorme, acontece um milagre. Acontece um milagre durante a noite. Não é que você apenas sonhou, é que o milagre aconteceu. E com este milagre, todos os problemas que você trouxe para gente te ajudar aqui, este problema, sendo bem específico, o problema que o cliente trouxe, esse problema não existe mais. Agora eu preciso que você, mas você não sabe, você acorda, mas você não sabe que aconteceu esse milagre. Porém, a tua vida, você vai começar a viver como se esse milagre, como se esse milagre tivesse existido e como que esse problema não existisse mais. Então, Tarcísio, fala para mim, como que começa o teu dia sem este problema? Aí, Tarcísio pode, né, responder para mim assim: ah, eu acordaria mais tranquilo, com menos ansiedade. Aí você já vai dizer assim para o Tarcísio: Tarcísio, vamos fazer o seguinte: a gente está imaginando que o milagre aconteceu. Então, eu vou pedir para tu me responder como você, assim, no presente mesmo, como que você acorda? Como que começa o teu dia? Aí Tarcísio vai dizer assim: ah, eu acho que seria diferente. Aí tu vai dizer assim, para Tarcísio: não, Tarcísio, eu queria muito que você conseguisse se visualizar vivendo esse momento. Eu já estou explicando assim para vocês que é normalmente assim que o cliente começa a responder. Ele tem dificuldade de narrar como se de fato ele estivesse vivendo aquele milagre. E a gente vai insistir em trazer essa pessoa para esse presente, entende? Então, não, vocês, vamos supor aqui um exemplo. Eu acordo pela manhã, eu acordo às 10, eu acordo às 8 da manhã, eu vou fazer minha atividade física, eu sinto que eu estou mais aliviado, né? Então, se o cliente tiver muita dificuldade, você pode dar um exemplozinho. Então, Tarcísio, tu acordou pela manhã e não tem mais esse problema, aconteceu um milagre. Tu não sabes o que aconteceu, mas tu vai me dizer, então, como que é a tua vida sem esse problema? Você pode até fazer um exercício de respiração com esse cliente, né? Pedir para ele fechar os olhos, respirar profundamente por 3 vezes, ele inspirar, contar até 3 devagarinho e soltando bem devagar para ele ficar mais relaxado para entrar nesse exercício de imagem. E aí ele vai começar a dizer: eu acordo mais aliviado, não sinto aquela dor no peito, aquela preocupação, estou me sentindo sem ansiedade, estou me sentindo mais leve, estou conseguindo tomar o meu café da manhã, sem tanta angústia, estou conseguindo. é, estou olhando meus extratos aqui e eu estou vendo que não está no vermelho, que eu não estou devendo no cheque especial. O que mais, Tarcísio, você está acontecendo na sua vida? Eu estou trabalhando com sem tanta pressão na minha cabeça. Aí você pode perguntar para ele, né? Tarcísio, como que você está organizando as suas finanças? Para que ele possa, né? Igual, Tarcísio, como você está organizando agora as suas finanças? Para ele dizer, não, Aí ele vai ter que forçar a cabeça dele a pensar como está sendo a organização dele sem o problema, entende? Então, ali já começa uma construção de soluções. Só em ele imaginar como está sendo, como é o comportamento dele ali, naquela construção dessa imagem sem o problema. E ele pode dizer, eu agora faço um acompanhamento, agora eu começo a ter mais clareza sobre isso aqui. E se ele for tendo dificuldade, você vai ajudando ali naquele processo. Aí a gente vai escalonando essa pergunta do milagre.
Nossa, Tarcísio, que legal. Me fala, o que que a tua esposa, se for um cliente casado, como é que a tua esposa percebe que você não tem mais esse problema? Aí ele vai ter que pensar pela perspectiva do outro. A minha esposa percebeu que eu não tenho mais esse problema, por quê? Porque eu não estou mais estressada, não cheguei emburrada, não estou brigando menos com as crianças, porque agora, quando ela me pede um dinheiro para comprar os sapatos dos meninos, eu não nego, eu vou com ela para o shopping. Então, é isso que ela está percebendo que aconteceu alguma coisa diferente em mim. Tarcísio, e como que os teus amigos percebem que tu não tem mais esse problema? Ah, meus amigos estão vendo eu mais divertido, mais solto, mais leve e tal, né? Tarcísio, como que você está construindo a tua vida financeira para que você continue vivendo de acordo com esse milagre? E aí o cliente vai precisar ir narrando, narrando e narrando. Tá certo? A partir de toda essa condução que a gente vai fazendo com esse cliente, no final, a gente vai dizer para ele assim, Tarcísio, me fala, diante do que tu já está vivendo aqui, esse milagre, quais são as pequenas mudanças que você pode começar a fazer ainda esta semana em direção a esse milagre? Vocês estão entendendo essa pergunta? Tarcísio, o que é que você pode fazer, nem que seja uma pequena coisa, para que você tenha certeza que você está fazendo com que esse milagre realmente aconteça na sua vida? E aí você vai ouvir. E aí Tarcísio vai dizer, e você vai dizer o que mais? E o que mais? E o que mais? Entende? O que é que precisa, Tarcísio, acontecer na tua vida para que você tenha certeza que você viva esse milagre? Aí ele vai começar a dizer. E ao começar a dizer, ele já está dizendo ali os objetivos dele. E aí você vai anotando e vai desenhando e vai criando esses objetivos junto com o cliente. Entende? Estou sentindo como se eu estivesse falando sozinha neste planeta Terra. Deixa eu dar aqui uma pausa. Gente, me fala, vocês estão acompanhando aqui o raciocínio? Como tá para vocês, então? Aplicável? Sim ou não? Aplicável? Então vai Depois vocês falar vão. Oi? O tal Tarcísio do exemplo aí vai falar. Ah, então fala, Cecília. Não, eu tava pensando, como eu não sou da psicologia, né, e até estou aqui exatamente para enriquecer essa deficiência, vamos dizer assim, né? Estou muito técnico na parte financeira. Eu fiquei me imaginando fazendo assim com alguns clientes que me aparecem e talvez me sentir assim, não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo isso, tal, mas me pareceu, você me corrija aí se eu estiver errado, que o objetivo é tornar um futuro desejável, assim, mais palpável para o cliente, aí, para ele tentar se lembrar sempre desse momento aí e ter mais disciplina para caminhar naquele sentido, né? Sim, Imagino sim. que é isso, porque na prática, assim, não sei se todo mundo, mas aparecem muitos clientes com problemas de dívidas, com problemas de assim, gastando demais, e parece ser realmente dificílimo para eles deixar de gastar, cortar alguma coisa, né? A gente fala que tem que viver dentro do orçamento ali, ou pelo menos gastar o tanto que recebe, mas parece sempre muito impossível para eles, e por mais que você fale para eles, não, é para o seu eu do futuro, tal, mas acho que esse exercício seria uma coisa mais visualizável, talvez. É isso? Perfeito, perfeito, Tarcísio. O que que acontece? O nosso problema, muitas vezes, na nossa ansiedade de ajudar ao cliente, é querer implantar na cabeça do nosso cliente um eu do futuro que não existe, que ele não vai se conectar.
né? Às vezes a gente quer mostrar, a gente quer desenhar o eu do futuro do cliente, sendo que o cliente que é especialista na vida dele. E às vezes o eu do futuro, como que algo tivesse acontecido um milagre, às vezes é maior do que o que a gente planejaria para ele, ou pode ser muito mais simples do que o que a gente planejaria para ele. Mas se a gente não estimula o cliente a se ver nesse lugar a partir de uma construção do que ele pode ir fazendo a partir da hora que ele acorda de manhã cedo, e ele, se ao fazer isso ele não se engajar e não se sentir motivado a construir esse futuro desejado, agora imagina a gente mostrando para ele um paiol de dívida que ele já tem lá, dizendo para ele que ele tem que cortar a vida pela metade para poder ele chegar naquela aposentadoria de 60 anos, juntando 200, 300 reais por mês. Não vai rolar. Não vai rolar. Sabe? Então, quando a gente se conecta com a parte emocional do cliente, quando a gente co-cria com o cliente os objetivos, é mais fácil deles se engajarem, deles fazerem. Eu sei que tem um cliente que ele chega para nós, que para ele começar a ver mudanças, ele tem que ter algumas coisas, ele tem que fazer assim no playbook. E tem clientes que, no caso, é menos de 20% das pessoas que nos procuram, segundo pesquisas, que estão preparadas para fazer esse playbook. Ou seja, menos de 20% das pessoas que nos procuram estão num estágio de ação para a mudança. Grande parte das pessoas que nos procuram estão no estágio de contemplação, preparação, mas ainda não de ação. Se vocês não lerem aquele meu e-bookzinho lá, Os Estágios da Mudança, vocês leiam que vocês vão entender mais. Então, assim, para esse que está na fase da ação, que é aquele, assim, aquela minúscula quantidade de pessoa, o que você disser para fazer, eles vão sair dali fazendo. Mas a maior parte das pessoas, quando a gente mostra para eles as coisas, eles só encontram desesperança. E quanto mais desesperança, mais desmotivação. Então, a gente fazer a pergunta do milagre, a gente ajudar ele a se ver sem esse milagre, não quer dizer que o milagre vai acontecer da noite para o dia, mas a gente está dizendo para ele que a gente quer ajudar ele a construir uma vida que ele alcance esse milagre, desde a pequenina coisa que ele pode fazer amanhã ao acordar. Entende? E aí a gente vai construindo com o cliente esse pouquinho e esse pouquinho. E aí lembra dos princípios que eu falei ali, dos pressupostos básicos, que é pequenos passos podem levar a grande mudança. Para ele, pode ser impossível ter dinheiro sobrando nem tão cedo na vida. Mas para ele pode gerar uma motivação. Se nem com dinheiro sobrando e ainda devendo, ele ainda conseguir simbolicamente guardar 50, 30, 20 reais por mês como um ato simbólico de que ele está fazendo alguma coisa para ir construindo esse futuro que ele deseja. Às vezes, a construção desse futuro, ele pode dizer assim, ó, eu acordo pela manhã mais tranquilo, vou fazer uma atividade física, e às vezes ele não está fazendo essa atividade física. E essa atividade física vai liberar bons hormônios ali para que ele também se sinta mais motivado na vida. Então, é a gente vendo desde um todo. Agora, lembra do que eu falei? A gente precisa pensar sobre a nossa forma de ver o mundo. Se a gente ver as coisas de uma forma muito negativa, se a gente tem os nossos esquemas de padrões inflexíveis, onde as coisas têm que acontecer no nosso tempo, do nosso jeito, né? Ou daquela coisa que parece que nada é suficiente, que se não for tudo, então não vale nada. Então, a gente precisa prestar muita atenção no nosso olhar, para que a gente também seja capaz de reconhecer e celebrar com o cliente um passinho desse tamanhozinho que ele dá, para ir ajudando ele a ir se motivando. Fácil, de jeito nenhum, Tarcísio. Eu te digo que meu maior desafio
O meu maior desafio, eu pratico isso aqui, acho que não tem ninguém que faz terapia comigo, mas eu pratico, eu amo a integração da terapia focada na solução nos meus atendimentos, mesmo sendo uma abordagem mais cognitiva. Eu amo, e eu posso te dizer que ao trabalhar com pessoas, inclusive com questões financeiras bem graves, né? Seja de vigilância financeira, ou seja de outros modelos, meu grande desafio é ajudar a pessoa a quebrar o negativismo e a desesperança para ela conseguir se ver nesse futuro desejado. Eu poderia fazer isso aqui com vocês agora, nesse minuto. Pensa num problema. Vamos fazer. 5 minutos para a gente fazer esse exercício. Não é um problema financeiro. Pensa num problema que vocês gostariam de resolver e que vocês sabem que vocês precisam resolver, tá? Vamos fazer assim? Vou pedir para vocês fecharem os olhinhos. Vamos lá? Fecha os olhinhos aqui. Solta os braços. Vamos inspirar bem profundamente. Um, dois, três. Mais 2 vezes. À noite, acontece um milagre e, de uma forma incrível, esse problema que você pensou aí agora, ele foi resolvido. Aconteceu um milagre. Porém, ao acordar, você não sabe que aconteceu um milagre. Ninguém te contou que aconteceu esse milagre, mas você começa a viver dia após dia como se esse milagre não existisse mais, como se esse problema não existisse mais. Então eu te pergunto, ao acordar sem esse problema, como é o seu dia? Como você se sente ao levantar da cama? O que é que você faz? Como você se sente? Como é a tua manhã? Como é o teu dia? À noite, como você está? Como está sendo a tua semana? O que você está fazendo de diferente? Como tem sido o teu jeito de falar? Como tem sido o teu jeito de ouvir os outros? O que é que você tem feito de diferente agora que não existe mais esse problema? Como é que o teu marido, a tua esposa, tem notado que você está diferente? O que é que está de diferente em você para que esse homem ou essa mulher possa dizer assim, rapaz, aconteceu alguma coisa. Fulano está diferente. O que é que ele está notando de diferente? O que é que ela está notando de diferente? Os teus filhos, se você tiver, o que é que eles estão notando de diferente agora que você não tem mais esse problema? Como eles estão te percebendo? E os teus amigos?
Como está sendo a tua relação com os teus amigos? O que é que está acontecendo para que eles possam dizer, rapaz, meu amigo, minha amiga, acho que aconteceu alguma coisa com eles, ele está diferente. Como é teu mês? Como é tua rotina? Pense e viva tudo o que você pode viver, da hora que você acorda, da hora que você, até a hora que você dorme, como que é a tua vida sem este problema. E agora eu vou te perguntar, que atitude, mesmo que pequena, você pode começar a fazer hoje, que você possa ter certeza que você estará fazendo a tua parte para que esse milagre aconteça ou permaneça na tua vida. Pensa em uma atitude, mesmo que pequena, para que você possa ir transformando este milagre, fazendo com que ele se torne real na tua vida. Podem abrir os olhinhos. Dificuldades? Dificuldades? Não, mas tem gente que tem. Mas tem gente que tem. Então, perceba, a partir daí a gente vai começar a construir. Como a gente está falando de finanças, a gente vai perguntar como que é o seu orçamento? Como que você organiza? Como, entendeu? E aí a gente vai perguntando. Gente, eu adoro fazer isso aqui. Isso aqui eu trabalho muito e eu vejo como é legal quando a pessoa ela diz assim, eu acho que por isso aqui eu posso fazer pelo menos isso agora. E a pessoa vai indo. Aí quando você for, aí tem as outras coisas aqui, né? Que eu parei na pergunta do milagre. A gente tem 5 minutos para terminar o encontro. Deixa eu correr aqui. Aí a partir daí vai ser o desenvolvimento de metas. Não é você dizendo para o cliente o que ele tem que fazer. É você perguntando para o cliente o que que é mais importante. Por onde a gente começa? Se o cliente vier com aquela ideia assim, né, fantasiosa, né? Inclusive quando a gente faz a pergunta do milagre, se o cliente responder assim, quando eu acordei tinha 1 milhão na minha conta. Aí você vai dizer, vamos fazer o seguinte, a ideia é você imaginar a tua vida agora como se esse problema tivesse acabado. O problema acabou. Se o teu problema acabar agora, você terá 1 milhão na sua conta? Não. Então, vamos pensar desta forma, né? Às vezes a pessoa, eu faria. Não, nada de ia, dizia, de lararia. Não, é vivendo agora a partir do que seria de fato real se aquele problema não existisse. Tirando o cliente do campo da fantasia e trazendo ele para uma visão, né, de realidade. E daí a gente vai construir. O que é mais importante? O que é que você acredita que já pode começar? Quais são os primeiros passos? E aí você vai indo. Repito, parte técnica do planejamento financeiro você vai dizer. Mas mesmo aquilo que você disser, você vai perguntar para o cliente como que ele se sente ao fazer aquilo, qual o grau de confiança que ele se sente a fazer aquilo. Entende? Porque às vezes a gente vai falando, vai falando, e a gente acha que o cliente está lindamente, maravilhosamente assimilando tudo, aí chega um mês depois o cliente não entende nada, porque ele está só escutando e ele está balançando a cabeça, concordando.
Mas quando a gente fala assim, olha, fulano, vai ser importante você ir lá no banco, conversar com o teu gerente, pedir para ele eliminar essa tarifa, botar aqui para a cesta de serviços essenciais, pedir para ele fazer uma proposta de negociação desse cartão com o juro mais barato, para que a gente possa enquadrar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Fulano, como você se vê fazendo isso? Você se sente confiante em fazer isso? Você pode se surpreender com a resposta, rapaz, eu não sei. Sei não, eu tenho vergonha do meu gerente, ele era meu amigo. Você pode se surpreender com a resposta. Então, quando você faz essa pergunta e você vai co-criando com o cliente, até mesmo os passos que ele vai dar, perguntando como ele se sente, quão confiante ele sente que vai fazer isso, você sim está elaborando um trabalho centrado no cliente. Entendem? Seja isso na terapia, nós temos aqui a Egli, que é psicóloga, e a Viviane, que também é psicóloga, seja isso nas nossas metas terapêuticas, seja isso na nossa meta do planejamento financeiro, tá? E aí nós temos as perguntinhas de escala. Gente, esse aqui é um assunto que eu trago com mais riqueza de detalhe na formação. Aqui é uma aula para apresentar para vocês, então é impossível a gente ver tudo. Mas se vocês pelo menos pegarem essa de centrado no cliente, ajudar o cliente a se ver, ajudar o cliente a construir na mente dele esse futuro. E olha, que não vai ser só com aquele problema que eles chegaram para vocês naquele início. Isso aqui você pode aplicar em vários momentos, seja da terapia, ou seja do planejamento financeiro, sempre que surgir um problema novo. Sempre que surgir, vocês podem trabalhar isso aqui, né? Então, a gente vai desenvolver agora as metas, né, junto com ele, fazer perguntas de escala. Fazer perguntas de escala é o tempo inteiro. Quem é aqui da TCC, não sei se as meninas trabalham, a TCC tem muito isso. Na verdade, a TCC, acho que ele já bebeu aí da fonte da terapia focada na solução, né, que vem, né, e traz bastante pergunta de escala. Pelo menos no livro original de 1001 perguntas focadas em soluções, eles mencionam isso, sobre a integração dessa abordagem em outras abordagens terapêuticas. É você perguntar para o cliente, por exemplo, cliente, vamos dizer assim, onde zero é completamente desorganizado, muito distante dos teus objetivos, e 10 no teu objetivo, ou organizado financeiramente falando, em que ponto dessa escala você se vê hoje? Aí o cliente pode dizer, no zero. Aí lembra que a gente tem que reforçar os pequenos pontinhos? Fulano, no zero. Então, tu me pagou X reais para estar aqui comigo. Tu tá deixando de estar na casa brincando com teus filhos. Tu tá deixando de fazer isso aqui. Você acha que está no zero? Não. Alguma coisa você já está fazendo. Você está aqui, a gente está junto. Né? É um enquadramento. Não tem nada que o cliente diga de negativo que a gente vai ajudar ele a ver, nem que seja uma pequena coisa. Aí ele pode dizer assim: ah, eu estou no 2 e olhe lá. Aí você pode dizer assim: no 2 muito legal. Considerando tudo que você me contou, por que que você acredita que está no 2 então, e não no 1? Não é assim, por que que você não está no 5 no 6 não? Por que que você me conta que está no 2 e não no 1? Aí ele vai dizer pelo menos uma coisa boa que ele já está fazendo, para você ir validando. Ah, estou no 1. E o que é que você está fazendo para que você possa me dizer que está no 1? Você poderia estar no 0. Por que que você não está no 0? Ele vai dizer, entende? E aí você vai construindo com ele, e aí você pode chegar e dizer assim para ele, fulano, já que a gente já viu, mapeou isso aqui, tarará, tarará, e você me contou que em relação a esse objetivo você se vê no 2, essa pode ser a pergunta de transição para começar a construir os objetivos, inclusive. É a melhor, inclusive. Você pode dizer assim, o que que você poderia se comprometer esta semana ou este mês para que você possa aumentar um ponto nessa escala? Entende?
Aí é o cliente quem vai dizer o que é que ele está disposto a fazer. E aí que toda vez você pergunta, ele já vem para o encontro pensando, eita, fulano vai perguntar o que é que eu evoluí na minha escala, eu tenho que evoluir nem que seja um pontinho. Isso já aconteceu. Então, assim, a gente vai fazendo essa construção e a gente vai avaliando em que ponto que a pessoa está na escala em cada coisa, qual o grau de confiança dele para realizar tal tarefa. Esses dias eu perguntei para um cliente, eu passei uma tarefa e eu perguntei, quanto que, de 0 a 10, qual é o teu grau de confiança de que tu vai fazer essa tarefa? A pessoa falou, eu acho que, sei lá, acho que 5 ou 6. Na mesma hora eu falei, então vamos fazer o seguinte, como a gente poderia adaptar essa tarefa para que você consiga aumentar um pouquinho nesse grau de confiança? E eu já não insisti com a tarefa, porque eu já sabia que a pessoa não ia fazer. Entende? Então, até quando a gente passa a tarefa, pergunta para ele o grau de confiança. Você vai ver como vai gerando uma conexão com o cliente, ele vai dizendo assim, nossa, fulano realmente está respeitando o meu tempo, está respeitando o meu ritmo, está me ajudando. Às vezes, gente, a gente vive num mundo em que muita gente é tão carente de afeto, tão carente de validação, pessoas que já cresceram vindo, você não presta, você não tem futuro, tudo que você faz é errado, às vezes está dentro do casamento, onde só escuta crítica, crítica, e tem alguém dizendo para ele, olha que bom que você fez isso. Oh, que bom que você não está no zero. Você já está aqui comigo. Oh, que bom que não foi um, mas foi dois. Oh, que bom que você conseguiu, que você está me dizendo que vai conseguir isso aqui. Quando chega, aí a gente continua, né, o ritmo. Isso motiva a pessoa, isso vai gerando esperança aos pouquinhos. Não tenham medo, experimentem, tá? Aqui tem um roteirinho, viu, Tassi? Você pode fazer as perguntas. Essa aula aqui vai ficar gravada. Vocês podem rever e anotar as perguntinhas. Vocês podem, inclusive, treinar algumas perguntas que vocês podem fazer. Eu sei que a dificuldade da aplicação também tem a ver com o grau de confiança de vocês em fazer a aplicação. Então, deixa eu fazer um desafio com vocês. Arruma uma cobaia para vocês testarem. Pega um filho, pega um irmão, pega um amigo, para vocês ir começando e criando e tal, tá? Gente, alguma dúvida? Não. Qual é o grau de confiança de 0 a 10 de vocês, que vocês vão começar a aplicar essa abordagem no atendimento de vocês? E aí? Quem disser 6, eu já vou saber que não vai fazer. Mas façam o teste, tá, gente? Vocês vão ver, vocês vão ajudar a criar com o cliente. Leia o artigo, ele é bem bacana, tem vários exemplos de perguntas para vocês fazerem. E aí, gente, deixa eu dizer aqui para vocês, em novembro eu devo estar abrindo a inscrição lá para a formação em psicologia integrada ao planejamento financeiro. É focado no profissional, né, de finanças, mas também quem é da área psi, se quiser fazer, não tenho dúvida que vai enriquecer muito, inclusive a gente tem psicólogo fazendo. É, e aqui, ó, só compartilhando com vocês, esse aqui é o grupo, o grupinho lá de espera, porque quando é o QR Code do nosso grupo de espera, porque quando eu compartilho, quando eu abro a inscrição, eu dou um desconto para quem está nesse grupo e ainda dou uma sessão individual à pessoa que se inscreve no dia da pré-inscrição. Se por acaso estiver no objetivo de vocês aprofundar mais, né, nessa área, e vocês quiserem garantir a vaga de vocês, na turma passada, literalmente, eu fechei bem antes do fim das vagas, porque completou. Como eu dou sessão individual, então eu nem posso ter tanta gente assim, eu não daria conta. E também para preservar a qualidade. E aí eu dou sempre a preferência de pelo menos um dia antes de divulgar em outros lugares o link de compra da formação, eu dou preferência total a quem está no grupo, então esse é o QR Code. Se vocês pensarem, né? Se não, vai acompanhando aqui o nosso grupo de estudo, material que eu vou disponibilizando para vocês, que já vai ajudando bastante vocês, tá bom? Mas se quiserem aprofundar, será um prazer ter vocês comigo e pode ter certeza, eu sou totalmente comprometida em compartilhar
aquilo que eu sei e aberta para aprender também com quem está comigo, com os meus alunos, que eu aprendo muito com vocês. Obrigada pelo tempo, beijo no coração, até a próxima. Tchauzinho.